Olá, pessoal! Hoje nós vamos fazer a correção dessa nossa folhinha de fração, aquela que tem a pizza desenhada, e a correção daquela folhinha aonde tem para nós resolvermos as frações, ok? Então, essas duas folhinhas hoje. Então, vamos iniciar com essa aqui, que nós tínhamos que observar a pizza, tudo bem? Então, vamos lá. Frações. 1. Observe a pizza abaixo e responda. Em quantos pedaços essa pizza foi cortada? Então, cuidado para não cair na pegadinha. Observem a pizza. Toda pizza, ela já vem cortada, certo? Então, observem o desenho desta pizza aqui. E sempre todas essas linhas aqui, ó, são os cortes da pizza. Mas cuidado, que nem eu falei, para não cair na pegadinha. Aqui eu tenho um pedaço, 2, 3, 4 pedaços. Mas observem que tá faltando um. Mas tinha esse pedaço. Então, a pergunta foi, em quantos pedaços essa pizza foi cortada? Então, eu preciso contar com o pedaço que está faltando também. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Então, a minha pizza, ela foi cortada em 5 pedaços. Então, eu tenho que escrever lá o quê? 5 pedaços. Tranquilo, né? Prontinho, já respondi a primeira A. Agora eu vou para B. A B está escrito assim. Qual é a fração que representa o pedaço de pizza que foi comida? Então, essa que está faltando é a que foi comida. Então, eu quero saber qual é a fração que representa esse pedaço de pizza que foi comida. Então, vamos lá. Quantos pedaços foram comidos? 1. Então, em fração, isso representa um pedaço. De quantos pedaços da pizza eu tinha no total? De 5. Então, em fração, o que foi comido foi um pedaço de 5. 1/5. Tranquilo? Então, eu vou para C. Qual é a fração que representa o que sobrou da pizza? Então, tá. Se essa aqui é o que eu comi, então isso aqui é o quê? O que sobrou da minha pizza. Então, eu quero saber em fração o que sobrou da pizza. Então, eu vou contar quantos pedaços sobraram. 1, 2, 3, 4. 4 pedaços de quanto? De 5, que tinha pizza no total. Então, sobraram 4 pedaços da minha pizza, que a gente chama de 4/5. Tá vendo? Não é difícil. Eu só preciso observar sempre o meu desenho e prestar muita atenção no que ele está me perguntando, ok? Então, vamos para a próxima. A número 2. A número 2 está escrito assim. Represente as frações abaixo. Representar uma fração nada mais é do que eu desenhar o que ela representa, ok? Então, olha só. 3/4. Então, eu desenho uma coisa, sempre o de baixo, lembra o denominador? É quantas partes estão divididas. Então, eu desenhei uma coisa dividida em 4 partes e pinto 3, porque eu quero 3/4, 3 partes de 4. Na B, 1/4. Então, novamente, eu desenho uma coisa dividida em 4 pedaços, porque o meu denominador é o 4, e pinto 1, porque o meu numerador é 1. Então, aqui está representando 1/4, uma parte de 4. Na C, 3/5. Então, eu primeiro tenho 5 pedaços, olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E pinto 3. Então, aqui está representando 3 partes de 5, 3/5. Aqui na D, 2/8. Então, eu desenho uma coisa dividida em 8 pedaços. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços e pinto 2. 2 partes. 2 partes de 8. 2/8. E a última, a E, 7/9. Novamente, uma coisa agora dividida por 9. E pinto 7 pedaços. Então, aqui eu acabei de representar 7
pedaços de 9, 7 nonos. Bem facinho, né, pessoal? Essa é a nossa primeira atividade. Então, vamos para a nossa próxima. Aqui, nós vamos ter que usar todo o nosso conhecimento que nós tivemos durante as aulas. Eu tinha mandado um vídeo para vocês, reenviei esse mesmo vídeo falando sobre os números primos. Por quê, professora? Porque nós, sempre quando nós encontramos uma conta que tem fração com denominadores diferentes, nós precisamos fazer o quê? O MMC. O MMC nada mais é do que uma divisão dos denominadores. Então, eu vou pegar o 3 e vou pegar o 7, que são os meus denominadores. Só que para fazer essa divisão, eu preciso usar sempre os números primos. Por isso que eu pedi para vocês. Mandei o vídeo explicando sobre como eu descubro quem é um número primo. Só que eu pedi para que vocês memorizassem os números primos que fossem os principais, certo? Que seria qual? Vamos na ordem. 2, 3, 5 e 7. Então, tentem memorizar esses primeiros números primos, porque é o que a gente mais usa, tá bom? E lembrando, mas para fazer essa divisão de números utilizando só números primos, eu preciso sempre dar exato resultado. Então, vamos lá. Meu primeiro número primo é o 2. Lembra que eu pedi para vocês memorizarem? Só que 2 não divide exatamente por 3 e nem por 7. Então, isso significa que aqui no meu MMC eu não vou poder usar o 2 para fazer a divisão. Então, eu vou para o meu próximo número, que é o 3. Opa, o 3 eu consigo, olha só. Pelo próprio 3 que está aqui. Então, eu vou fazer 3 dividido por 3, 1. Vou repetir a vírgula e vou baixar o 7 aqui, ó. Por quê? Porque 7 dividido por 3 não vai dar exato. Então, eu não vou poder fazer a divisão. Vou ter que escolher outro número primo para fazer aqui, ó. Então, vamos lá. Meu próximo número primo, lembra? Era 2, 3, 5. 5 divide exatamente pelo 7? Não. Então, eu não posso usar ele. Então, eu vou pro meu próximo número primo que eu pedi para vocês memorizar. Opa! É o próprio 7. Então, isso significa que eu posso usar ele. Então, um daqui eu vou repetir, por quê? Aqui no MMC, sempre quando eu chego no 1, significa que eu terminei a minha conta daqui, ó, desse lado. Sempre quando eu chego no 1, significa que eu terminei a conta, tá? Então, eu vou repetir o 1, porque eu já terminei desse lado. Vou fazer 7 dividido por 7, 1 também. Olha, aqui dos dois lados, eu cheguei no 1. Então, eu já terminei todos os meus números que eu tenho aqui. Então, agora, para descobrir quem é o meu mínimo múltiplo comum, entre 3 e 7, o que eu vou ter que fazer? A multiplicação dos números que eu dividi. No caso, eu usei o 3 e o 7. Então, eu vou fazer a multiplicação. 3 vezes 7, 21. Então, o meu mínimo múltiplo comum de 3 e de 7 é 21. Ok, já descobri meu mínimo múltiplo comum de 3 e de 7. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ter que resolver essa fração. Mas, lembra que eu falo para vocês, sempre quando eu mudo o número de baixo, eu preciso mudar o número de cima. E no caso aqui, eu mudei os denominadores, que são os números de baixo. Eu descobri que é 21 mínimo múltiplo comum, então eu mudei. Se eu mudei, eu vou ter que mudar o de cima. E professora, como é que eu faço para mudar o de cima? Eu posso colocar qualquer número? Não, pessoal. Vocês têm que fazer a pergunta. Eu vou precisar descobrir de quanto em quanto eu estava multiplicando. Então, olha só. Vou primeiro, já que eu tenho duas frações, eu repeti aqui 2 vezes. Se eu tivesse 3, eu repeti 3 e assim por diante, tá? E modificar a fração. Então, vamos modificar a fração. Vou começar na primeira. Então, essa é da primeira, tá bom? Então, eu vou fazer a pergunta. 3 vezes quanto que dá 21? 3 vezes o 7. Então, isso significa que embaixo eu multipliquei por 7 para chegar aqui, ó, no 21. Então, se embaixo eu multipliquei por 7, em cima tem que ser pelo mesmo número. Então, eu vou ter que multiplicar por 7. Vou ter que fazer 2 vezes 7, vai dar 14. Pronto.
Já substituí a primeira fração. Agora, eu vou substituir a segunda fração. Vamos lá, fazendo a mesma pergunta. 7 vezes quanto que dá 21? 7 vezes 3. Então, isso significa que embaixo eu multipliquei por 3 nessa fração. Então, se embaixo eu multipliquei por 3, em cima também vai ter que ser por 3. Então, eu vou fazer 1 vezes 3, 3. Pronto, já modifiquei as duas frações aqui. Então, já que eu já modifiquei as duas, agora eu posso resolver as minhas frações. Então, vamos lá. Denominadores iguais permanecem igual. E agora aqui em cima eu só somo. 14 mais 3, 17. Tudo bem? Pronto, resolvi a minha fração. Eu vou dar mais um exemplo para vocês utilizando a de baixo. Então, vamos lá. Na de baixo, vou só fazer um cortezinho para fazer o MMC aqui, ó. Eu tenho novamente denominadores diferentes. Então, para deixar eles iguais, para igualar, eu preciso fazer o MMC. De quanto? De 3 e de 12. Então, vamos lá. Lembrem-se, só posso usar números primos para fazer a minha divisão do MMC. Então, vamos lá. Meu primeiro número primo é o 2. Dá para eu dividir por algum número? Dá. Olha aqui, por 12, porque ele é um número par. Então, vou colocar o 2 aqui, vou repetir o 3 aqui, já já eu resolvo ele. Aqui, quando eu repito ele, é porque eu tô guardando, já já eu resolvo ele. E vou fazer 12 dividido por 2, 6. Tudo bem? Pronto. Agora, eu vou tentar dividir por outro número primo. Opa! Eu ainda tenho o número 6 aqui, ó, que é um número par. Eu ainda posso continuar com o 2, que é o meu primeiro número primo. Então, vou colocar o 2 aqui de novo e continuar a divisão. Eu vou guardar o 3 para daqui a pouco eu resolver ele e vou novamente dividir o 6, porque eu consigo ainda por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, pronto. Agora eu vou ver novamente. Qual número primo que eu posso dividir que vai dar o resultado exato? 2 não dá mais. Então, vou para o meu próximo número primo, que é o 3. Opa! Dá para fazer a divisão pelos 2, olha que legal. Então, eu vou pôr o 3 aqui e vou fazer a divisão. 3 dividido por 3, 1. Lembra sempre, quando eu chego 1, significa que eu terminei. 3 dividido por 3, 1. Opa, terminei dos dois lados. Então, acabou o meu MMC. Agora, eu preciso descobrir quem é o meu mínimo múltiplo comum de 12, ou de 3 e de 12, fazendo a multiplicação dos números que eu dividi. Então, vamos lá. 2 vezes 2 é igual a 4. 4 vezes 3 é igual a 12. Então, descobri que meu mínimo múltiplo comum de 3 e de 12 é o 12. Então, bora lá. Substituir a fração, porque eu preciso resolvê-la. Como eu tenho duas frações, então eu só vou precisar substituir duas. Usando o mesmo procedimento, vou fazer a pergunta. 3, vou substituir a primeira. 3 vezes quanto que dá 12? 3 vezes 4. Então, em cima também multiplico por 4. 1 vezes 4, 4. Pronto, já substituí a primeira, vou para a segunda. 12 vezes quanto que dá 12? Vezes 1. Então, se embaixo eu multipliquei por 1, em cima eu também vou multiplicar. 1 vezes 1, 1. Prontíssimo, já substituí as duas frações. Agora, é só eu resolvê-las. Então, vamos lá. Denominadores iguais permanecem igual. Então, eu vou somar os de cima. 4 mais 1, 5. Então, cheguei em 5/12. Prontinho. Então, para fazer as outras, ó, vocês têm que usar o mesmo procedimento. Fiz o MMC dessa aqui no cantinho. Ó lá, e faz a mesma pergunta, ok? E fiz o MMC
dessas aqui debaixo da 4 e da 5, aqui no cantinho, ó. O MMC da 4 e o MMC da 5. Fiz o mesmo procedimento de substituir as frações e cheguei no resultado. Ok, pessoal? Então, aqui estão todas as frações, ok? Sigam os procedimentos e resolvam lá e vejam se deu tudo certo aqui bonitinho, tá bom? Então, até mais!